Espírito Santo de Deus, Pai, nos colocamos agora diante da Tua presença, apresentamos essa live, Deus, e que tudo que vai acontecer, sabe, Deus, durante essa live possa tocar corações e que, Deus, venha a ser feito o Teu propósito, que venha se cumprir tudo aquilo que Tu tens para nossas vidas, sabe, Deus? Espírito Santo, nos faça entender que é tudo sobre você, Deus, é tudo sobre você e que não há nada, sabe, Deus, que possa nos impedir, sabe, Deus? Te agradecemos por tudo. Amém.
te desejamos outra vez aqui. Teu é o reino, teu
pessoal, estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um assunto que com certeza vai abençoar muito a vida de vocês. Estamos com uma convidada muito especial para a gente, mora no nosso coração, a Verusca, que além de ser nossa amiga, é filha de alguém muito especial também na nossa igreja. E a Verusca é professora, influente por aí nas redes sociais, tem um canal que bomba, que depois a gente vai deixar aqui o like esqueci, o like é? O link O nome do vocês, canal. o nome do canal para vocês seguirem. E hoje a gente vai apresentar para vocês algo que tem transformado o coração da Verusca. Nós temos convicção de que vai abençoar você, que vai te impulsionar a conhecer mais de Deus e a viver experiências sobrenaturais como a Verusca tem vivido nesse tempo. E nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para a Verusca. Bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Acho que hoje alguns já me conhecem na igreja, se não já me viram, né? Porque eu estou sempre por lá, me sinto em casa também. Mas vocês vão conhecer uma Verusca diferente hoje, né, Helene? Glória a Deus! Uma Verusca que conheceu o sobrenatural de Deus e está aqui para passar várias experiências para vocês de como tem sido essa caminhada. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados e vão querer também seguir esse caminho aí, porque eu descobri que ser crente é muito animado. Amém! Ser crente no sobrenatural é melhor muito ainda, né? Mais animado, animado gente. ainda. É muito bom, é muito bom. Então vamos à nossa primeira pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi sua experiência de conversão, se foi um processo, se foi um ato que já de fato mudou tudo em você, como que foi essa caminhada? Essa caminhada foi um processo, né? Que começou em 2016. Eu brinco que eu conheço pessoas que se converteram, que quando se converteram parece que Deus abriu assim os olhos completamente, né? E elas deixaram de fazer várias coisas na hora que se converteram. E comigo não foi dessa forma, sabe, Helene? Eu até falo, gente, são os mistérios de Deus. Algumas coisas literalmente caíram a ficha na minha vida em 2019. Né? Então, em 2016 foi quando começou de fato o meu processo, né? Minha família toda se converteu há 12 anos atrás, 12, 15 anos atrás, né? Começou minha mãe, minhas irmãs, uma das minhas irmãs virou pastora, né? Que vocês conhecem, tá lá com vocês, a pastora Vanessa. E elas começaram um processo de oração por mim. Minha família orou por mim uns 5, 6 anos, gente. Por isso que a gente não pode desistir, a oração tem poder. Verdade. Só que como eu sou professora, pesquisadora, mestrado, né, doutora, tal, é muito difícil a gente ser convencido, gente. Eu falo que é um meio muito complicado. Por quê? Porque a gente acredita naquilo que a gente vê, né, naquela receitinha de prova pra mim que 2 mais 2 é 4 mesmo. E quando você prova, eu vou acreditar. Então elas me falavam as coisas e eu não acreditava muito, eu achava que era muito radicalismo, né? Então elas pegaram firme e por amor, né, que é o que eu tenho trazido pra minha vida, a minha família nunca foi de argumentar, discutir, nada. Elas sempre foram com muito amor comigo. Elas só falavam, Verusca, lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te revelar, não é a gente, né? Lê a Bíblia. Aí às vezes eu questionava coisas. Eu lia livros, gente, eu lia muitos livros de argumentos contra a religião para poder tentar argumentar com a minha família. Ah, mas isso. E elas nunca entravam nesse embate, elas só falavam. Faz o seguinte, tá achando isso no livro? Pega o versículo que tá lá trazendo o argumento e vai na Bíblia, né? Discute na Bíblia, tira você as suas conclusões. E eu comecei a fazer isso, né? Então eu pegava um livro de argumentos que eu estava lendo e falei, não, eu não vou tomar isso como a verdade, eu vou tirar as minhas conclusões, eu não vou pegar a conclusão do outro, porque isso não é muito inteligente, eu sou professora. Aí eu ia na Bíblia. E aí assim o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque eu li e falava, mas eu não estou tendo o mesmo discernimento que essa pessoa está falando no livro, tem alguma coisa que está errada. E eu sempre pedia para o Espírito Santo como elas me orientavam, né? E aí eu comecei a ir nos cultos. Toda vez a minha irmã como pastora me convidava para poder assistir a pregação dela e eu achava lindo, né? Eu ia por educação no começo, né? Ai, que linda, minha irmã fala tão bem, não sei o quê. Até que aquilo foi mexendo muito comigo, eu comecei a ler a Bíblia e o Espírito Santo foi se revelando cada vez mais e eu entendendo uma série de coisas. Isso foi em 2016 até aqui, né? Mas eu falo que o meu start, que Deus abriu tudo, que foi fundamental, que foi muito importante na minha vida,
que eu também fui por um acaso, foi um encontro que eu fiz lá na igreja da Santa Bárbara, face a face, né, em 2019. Finalzinho do ano, né? Foi, que eu falo que foi de Deus mesmo, sabe? Eu não sabia que ia ter, a minha irmã veio e falou, vai ter esse final de semana, por que você não vai? E aí começaram a dar testemunhos de quando eles fizeram, e eu falei assim, não tô fazendo nada, final de semana, não vou trabalhar, eu vou nisso aí. Fui, ainda levei uma amiga, né? Levei uma amiga, foi muito bom, e lá no Face a Face Deus começou a falar muito comigo, muito, parece que Deus... ele não me virou do avesso, eu falo que ele começou a me virar do lado certo. Eu estava do avesso. E ele começou a me virar. E começou a conversar comigo, a me transformar. E a me incomodar uma série de coisas. E ele começou a ministrar muito no meu coração a questão da intimidade com Deus, que eu precisava ter mais. Eu lia a Bíblia, gente, mas eu não lia da forma como a gente tem que ler, buscando uma intimidade. Eu lia como uma obrigação de, agora eu sou evangélica, agora eu estou com Deus e eu preciso continuar lendo a Bíblia. Mas eu não tinha uma voz de Deus naquilo. Eu não sabia escutar Deus naquilo que eu estava lendo. Então, o Face a Face começou a mexer comigo nesse daí, de intimidade com Deus, o que era intimidade, o que era obediência. E aí uma série de coisas começaram a ser ministradas na minha vida. Né? E a intimidade, por exemplo, né, eu trouxe um versículo aqui que falava muito comigo sobre isso, que era o Tiago 4:8, que ele fala assim, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então isso me falava muito no meu coração da obediência, do pecado. E também lá em Deuteronômio 28:1-2. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade, o pode ser. Nem verdade o pode ser, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então isso ficava batendo muito na minha cabeça, gente. Se eu estou na carne, eu não posso agradar a Deus. E eu comecei a perceber que as coisas que eu ouvia dentro de mim, né, que surgiu desse encontro, não eram coisas da minha cabeça, não era eu, Verusca, falando comigo mesmo, né? Foi aí que realmente eu descobri o Espírito Santo, gente. É muito recente isso na minha vida. Eu falo que eu não conhecia. Então aquilo que era loucura aos olhos humanos, né, como a Bíblia fala, para quem não conhece o mundo espiritual, para mim começou a se desvendar, começou a abrir os meus olhos e começou a fazer muito sentido, a ser muito normal. E aí o sobrenatural começou a vir, né, e eu percebo hoje que a pessoa ela só vai ser verdadeiramente convertida e entender que este mundo aqui não é real, que é um mundo que foi criado, que o mundo real é o mundo que nós vamos ainda, nós estamos aqui só de passagem, só vai entender quando começar a enxergar o mundo espiritual. Verdade. E então conta pra gente como é que foi as suas primeiras experiências aí no sobrenatural. Então aí, né, começou essa busca, né, no encontro do Face a Face, eu comecei a ter essa intimidade maior com Deus, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter uma disciplina maior de ler, de meditar, né, de buscar mais a Deus, de pedir que Ele aumentasse minha fome e minha sede por ler a Bíblia, porque a carne nunca quer ler, né, a Bíblia, a verdade é isso. Tem dia que a gente não tá afim, né, e eu aprendi que é normal, é a nossa carne, né. Então eu comecei a pedir para Deus, me dá mais sede, me dá mais fome, me dá revelação. Se você existe mesmo, Deus, e tudo isso que eu estou sentindo, você vai começar a trazer sinais na minha vida, coisas que as pessoas falam e que eu só vou acreditar se começar a acontecer comigo. Eu falava desse jeito com Deus, às vezes eu estava tomando banho, fazendo alguma coisa, eu começava a conversar. Aí eu falava, eu estou muito espiritual mesmo, eu já estou batendo papo com Deus em todo lugar, né? Enfim, e aí em janeiro, né, já estava com essa história da obediência, então Deus já estava, através do Espírito Santo, agindo na minha vida e falando de algumas coisas que eu tinha que ter obediência e andar em santidade. E aí eu fui fazer um retiro, né, depois vocês coloquem aí pro pessoal, né, a namorada do meu sobrinho me indicou, chama Waking, né, lá em Cotim, em São Paulo, é promovido pelo Cultura do Reino, e ela falou, Verusca, que você tinha que ir nesse retiro, é um retiro de uma semana.
E lá a gente tem contato com a questão dos ministérios, os 5 ministérios. E eu comecei a ter o contato lá do que era realmente o mundo sobrenatural lá, né? Então lá nesse retiro começou a despertar muito forte isso dentro de mim, né? Em 1 Coríntios 4:20 traz um versículo que fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. E eu ficava com aquilo, ó, poder. Então temos poder aí, o que isso quer dizer, né? E aí trouxeram mais um versículo e eu ia anotando, né? Eu faço diário dessas coisas, gente. Quem sabe no futuro vai ter um livro aí, tá? Isso é muito bom, tem que anotar. Pra não esquecer, por isso que eu fiz um roteirozinho aqui pra ir passando pra vocês os versículos que iam conversando comigo nessa trajetória. Aí 1 Coríntios 12, 4, 11 falava sobre os dons, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e outra a profecia, e outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E o 1 Coríntios 12, 31, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então quando me foi revelado isso, e começaram a ministrar mais a fundo o que era isso, eu entendi que era para todo mundo, sabe? Eu falei assim, se esse poder que eles estão falando aqui é para todo mundo e a gente pode ter acesso, eu quero isso. E aí eu comecei a pedir muito forte para o Espírito Santo, né? E o que eu entendi nessa caminhada, você vai receber a unção desse poder no momento que você precisar. Em alguns momentos você vai precisar do dom da cura, o Espírito Santo vai vir te ungir com aquele dom para você usar. Ah, eu vou precisar hoje de palavras de revelação, ele vai te ungir com esse dom. E algumas pessoas vai ser de ofício, né? Que realmente vão ter o dom da cura, como o Todd White, que eu vou contar uma história que eu tive com a escola, estou tendo com a escola dele. Outros vão ser profetas de ofício, né? Mas os dons vai ser para todos. Disponível. Né? É disponível. O pastor Felipe até fez um vídeo sobre como fluir no profético, né? Eu já vi, já compartilhei com todo mundo, né? Muitas pessoas têm me buscado para compartilhar as minhas experiências e quando eu vi o vídeo dele eu achei muito bom, muito claro. Falei, dá uma olhada nesse vídeo. Então eu indico para vocês que ainda não viram também, olha aí no canal, tá? E aí eu percebi o quê? Que esse poder, Jesus, se a gente não quiser fluir nesse poder, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente levar a mensagem do Evangelho, é a gente levar a mensagem de Jesus Cristo, é a gente amar sobretudo as pessoas, né? Só que se a gente tem esse poder, a gente faz sinais e maravilhas, Ele quer isso da gente, a gente alcança muito mais fácil os perdidos. Então isso começou a entrar na minha cabeça. Por quê? Porque eu comecei a ser alcançada assim, né? Então, por exemplo, lá em Mateus, eu vou trazer mais alguns versículos para embasamento disso que eu estou falando. Mateus 21, 21. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. Depois vocês leem o versículo todo, né? Então assim, que é a parábola da figueira. Em João 14, 12, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Olha só, é para todo mundo. Quem crê nele vai fazer o que ele faz. E ainda maior, né? E ainda maior, e eu ficava repetindo isso. Então eu creio nele, então eu posso fazer isso também, Senhor. Essa pessoa bem aqui, eu vi curando uma outra lá nesse evento que eu falei para vocês. Eu falei, então eu também posso. Em Jeremias 33:3 também foi outro versículo que me eu refletia muito. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você nem conhece, né?
E aí nesse retiro, esses versículos todos começaram a invadir a minha cabeça e eu comecei a meditar, o Espírito Santo começou a me trazer várias revelações, a gente começou a fazer algumas ativações proféticas, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Eu até me disponibilizo para a gente fazer às vezes uma multiplicação de alguma dessas atividades com um pequeno grupo da igreja e eles multiplicam para os outros, eu tenho feito muito isso com colegas de outras igrejas. Então, assim, foi feita algumas atividades, por exemplo, uma atividade em grupo que nós estávamos, que foi a minha primeira contato de ver visões. Eu nunca tinha visto na minha vida, achava que isso era muito louco, muito sobrenatural para minha pessoa. Eu falei, não, isso é coisa da pessoa. E aí fechava o olho e pedia para o Espírito Santo trazer uma palavra para aquela pessoa e de repente flui um céu todo estrelado na minha cabeça e eu estava fazendo, era sobre uma pastora, e eu estava super receosa, eu falei, nossa, o que eu vou falar para uma pastora, gente? Não vai vir nada, eu vou falar para ela, olha, eu vi tudo preto, é solidão, é o quê, né? Pensei comigo. E aí eu comecei a ver esse céu todo estrelado, e de repente passou uns pontinhos azuis. Eu falei, que loucura, isso é coisa da minha cabeça, né? Aí todo mundo começou a entregar a palavra para ela, e eu falei, ó, vi um céu estrelado e tal, vi tudo preto, uns pontinhos pretos, me deu a sensação que era um céu, né? E não falei dos pontinhos azuis. Aí ela começou a falar que tudo fazia sentido e tal. Aí eu falei, olha, tem mais um detalhe, eu acho meio loucura, mas eu vou falar, porque eu não sei, né? Eu sou novata, mas eu vi uns pontinhos azuis passando também. E essa pastora chorou, se emocionou, falou, isso é resposta, é 3 anos que eu tô esperando essa resposta, gente. Ó, chegou a arrepio quando eu lembro. Eu não sei até hoje o que é os pontinhos azuis, eu não sei porque ela não quis contar, acho que era alguma coisa meio pessoal. Mas fazia parte da resposta que ela estava buscando, os benditos dos pontinhos que eu vi passando na minha cabeça. E aí eu fiquei esperta. Olha aí, isso aí existe. Isso aí é pra todo mundo. É claro que quando a gente está num ambiente que tem mais pessoas juntas, orando e da mesma fé, o sobrenatural ele vai fluir mais fácil, profeta. Isso eu tenho percebido muito claro. Né? Mas ele tem fluído também em todo o ambiente, até quando não tem pessoas que são da mesma fé. Então, só um minutinho aqui. E aí também depois aconteceu com um rapaz que eu tive literalmente uma visão dele caminhando numa estrada. Eu abri o olho assustada e falei, Senhor, parece que eu vi um rapaz andando numa estrada. E aí quando eu comecei a falar toda a minha impressão, ele também se derramou em lágrimas, falou que era todo o momento que ele estava vivendo. E aí quando eu saí desse encontro, eu comecei a buscar mais isso. E eu aprendi que o pastor Felipe ensina muito isso também, que eu lembro lá no Face a Face. Pede pro Espírito Santo, né, Felipe? Eu nunca esqueço essa fala do pastor Felipe, gente. Você quer ser batizado em língua? Começa a pedir pro Espírito Santo. Desde então eu comecei a nem dormir. Eu comecei a pedir na hora que eu estava comendo, na hora que eu estava tomando banho. Quando eu entendi que era para todo mundo o batismo em língua, realmente eu comecei a pedir. Falei, não, o Felipe falou que é pra todo mundo, eu também quero. Se tem mais, eu quero mais, né? E quando eu entendi que os dons eram pra todo mundo, gente, sem brincadeira. Hoje, quando eu vou orar, eu faço a minha lista de dons, em ordem do mais importante, que pra mim é pro menos, né? Então eu peço de cura, peço de profecia, mas eu peço todos. Eu falei, é pra todos, eu quero todos. E então, conta pra gente como é que foi o seu batismo no Espírito Santo, depois dessa busca. Então, né? E aí começou realmente lá no Face a Face, né? Quando o Felipe me revelou isso, o pastor Felipe, de que era para todo mundo, pede pro Espírito Santo, como eu contei, eu comecei a pedir. E aí lá nesse encontro, né, que tava todo esse sobrenatural, perguntaram quem não era batizado em línguas, e eu não sou, eu quero muito, e eu fiquei lá nessa ministração. E eu comecei, e aí o pastor falava pra mim, você já foi batizada, tô sentindo que você já foi batizada, solta isso, e minha mente começa a fluir, né? Começa a fluir, a minha mente parece que estava bloqueada, e aí eu comecei a falar algumas palavras, mas eu ainda fiquei encanada, eu fiquei uns 2 meses, não, isso não é, tô doida, até vinha uma pessoa que interpretava línguas e começar a interpretar as poucas palavras que eu estava falando assim, você pode liberar mais aí, porque você está falando em línguas. Então, assim, foi algo... e eu não como alguns contam a experiência, né? Alguns contam que sente o poder de Deus tão forte, que cai no chão, né? Todas aquelas experiências... Não lembra, todas essas experiências. E eu não tive isso. Eu simplesmente estava muito emocionada, orando, e começou a vir essas palavras, mas eu senti um fogo muito grande dentro de mim, que não cheguei a cair no chão, mas eu sentia, né? Isso eu sinto agora regularmente. Se eu começar a falar de Deus com alguém, orar, eu já começo a sentir.
né? Que eu entendi que é o fogo do Espírito Santo, né? Literalmente. E eu também percebi que a gente precisa orar em línguas, né? A gente se edifica. É a nossa comunicação, né, gente? Com o céu, é a comunicação mais sem ruídos, digamos assim, né? Porque é literalmente a língua dos anjos, né? É isso. Agora vamos para a próxima pergunta, eu sei que tu corta, viu? Faz uma cara. Conta Se pra ficar gente. muito grande, depois vocês editam aí, né? Deixa eu tomar água, Felipe. Felipe já ganhou até reforço ali no canal. Tá tudo ótimo. Você perguntar. Dá like, você tem que falar Pastor Felipe, não é Felipe. Ah, é verdade. Então, Verusca, conta pra gente quais foram assim, as experiências mais marcantes assim, pra ti nesse tempo onde você tem experimentado o sobrenatural, onde você tem dado seus primeiros passos, onde você tem entendido e conseguido definir o que é a voz de Deus. Conta pra gente assim, uma experiência assim, algumas experiências Nossa, que te marcou assim, várias, profundamente, que te fez desejar querer mais e mais e mais. Tem várias, e olha, tudo muito novo, né? Como eu tô contando pra vocês, né? O sobrenatural começou a vir mais forte de janeiro pra cá, né? E eu esqueci até de falar, em janeiro, né, nesse mesmo retiro, de novo o Espírito Santo começou a ministrar de novo os pontos que ele já estava ministrando desde o face a face comigo, a obediência nisso aqui. Só que eu ouvi nitidamente na minha consciência, se você obedecer nisso aqui, entrar em santidade nisso aqui, você vai ter tesouros inimagináveis. E aquilo ficou me perseguindo. Eu falei, meu Deus, o que será que Deus tem pra mim que está travado por conta de eu não ter essa obediência? E aí eu saí de lá e eu virei uma chave, eu tive essa obediência. Foi muito difícil, mas eu resolvi que não, Deus está se revelando para mim sobrenatural. Se Ele está falando que é esse caminho que eu tenho que seguir, dessa santidade, é isso que eu vou seguir. E aí, de experiências marcantes, né? Depois que eu saí de lá, eu fui passar uma temporada em São Paulo, né? Fiquei 3 meses lá, e eu comecei a fazer um outro curso na igreja Zion Church, sobre o sobrenatural. Esse curso eu também indico, gente, ele tem online, tá? Depois coloque aí na tarjetinha também da Zion Church, tem a Escola Zau, é online, é um curso muito bom. Eu fiz ele presencial, né, 70% dele até começar a quarentena. E lá eu aprendi, sobretudo, né, que antes da gente pensar no sobrenatural, a gente tem que moldar o nosso caráter, né? A gente tem que buscar os frutos do Espírito para que aquilo esteja em sintonia com o que a gente está integrando. Entregando. Nossa, gente, professora, entregando. Né? Por quê? Porque senão a gente vai ser falsos profetas, né, gente? Não tem o caráter de Jesus, né? E não é esse o objetivo. Então, aí começou uma experiência muito sobrenatural, que essa foi muito marcante para mim, que foi um jejum de 7 dias, foi o meu contato mais forte, meu primeiro mais forte. Foi o seu primeiro jejum? Não, já tinha feito, mas assim, mas eu comecei agora a sentir o jejum de uma outra forma. O sobrenatural do jejum é nosso lado espiritual. Nós vamos falar depois no próximo vídeo sobre como ouvir a voz de Deus, né? E o jejum é um deles. Fica a dica pro pastor Felipe, faça aí um vídeo sobre o que é jejum, como jejuar corretamente, né? E qual a importância do jejum, porque eu vou falar disso lá, de como ouvir a voz de Deus, vocês vão ver que não tem como, gente. Quer ouvir mais a voz de Deus, tem que fazer jejum. Verdade. Jejum e oração. Então eu fiz um jejum e oração de 7 dias por uma pessoa. Deus colocou no meu coração. Eu não queria fazer. Eu falei, não, Senhor, eu não quero fazer. Eu estou muito magoada com essa pessoa. E Deus me falava, não, você vai fazer jejum por ela. E eu entendi o que ele queria com esse jejum. Ele estava moldando o meu caráter. Lembra que eu estava pedindo os frutos do Espírito para não ser uma falsa profeta. E aí ele me deu nesse jejum de 7 dias a compaixão pelo outro. Gente, foi muito sobrenatural. Por quê? Cada dia eu tinha uma vivência diferente. Deus me deu visões da infância dessa pessoa. Deus me deu sonhos. Deus me deu sensações, coisas que essa pessoa sentia. Eu tive refluxo, sabe? E eu sabia que aquilo não era de mim, porque eu escutava nitidamente. Isso não é seu, é da pessoa. Ora, para você ver o que a pessoa sente. E aí eu senti uma vez ansiedade. Deus me mostrou uma situação da vida dessa pessoa que ela teve ansiedade e ataque cardíaco muito forte. E eu literalmente tive a visão e comecei a sentir. Nossa. E aí eu falava, Senhor, eu não quero mais isso. Só que ao mesmo tempo eu percebi que eu comecei a me colocar no lugar da pessoa e entender por que a pessoa estava daquele jeito. Deus começou a me dar compaixão. Deus começou a me acordar no horário que essa pessoa acordava para trabalhar.
Quando eu percebi, no terceiro dia que eu percebi que era o horário que a pessoa acordava para trabalhar, gente, era de madrugada isso. Eu falava, Deus, por que tá me acordando todo dia nesse horário? Aí eu comecei a cair a ficha, nossa, é o horário que a pessoa sai para trabalhar. Né? Então essa foi uma das mais marcantes. Depois também disso, eu fui fazer um evento, mais uma dica aí, também está acontecendo todos os anos no Brasil, chama Power Love, que quem está à frente desse evento é o Todd White, né, que é o bambambam da cura. Quem não conhece, muito prazer, eu também não conhecia, ouvia falar um pouco dele, mas não era nada muito aprofundado, e conheci ele mais a fundo neste evento. Vão procurar, gente, vão procurar, porque ele é fantástico. E aí neste evento, esse evento aconteceu coisas muito sobrenaturais mesmo, sabe, Lê? Neste evento, o que aconteceu? Era um evento que tinha várias ministrações e tinha um momento que eles chamam de outreach, que você vai pra rua para pregar para as pessoas, orar. E quando eu chegou neste primeiro momento, eu fui lá sozinha neste evento. Eu olhei e falei, período do carnaval, eu lá passando todo um deserto, sofrendo, não entendendo por que Deus estava me pondo naquela situação, porque eu tinha tido obediência, lembra? Uma situação. Isso fica a história para um outro momento. E aí eu vi esse evento. Gente, eu olhei e falei, nossa, esse evento, a palavra é poderosa, Power Love, e na igreja, Bola de Neve. Eu sempre tive vontade de conhecer a Bola de Neve, eu vou lá. Quando eu cheguei lá sozinha, eu já vi toda uma unção no louvor. Falei, nossa, tem alguma coisa diferente nesse evento. E aí que eu fui entender a importância do evento, fui entender quem era o Todd White, a questão dos dons das curas. E aí quando foi pra essa parte, aí ele explicou, ó, é momento de ministração e depois a gente vai pra rua. Eu falei, vou nada, isso eu não vou fazer nunca. Eu vi o povo fazendo isso, Jesus chama na rua e eu falava, isso aí tá uma coisa aí que eu nunca vou fazer. Não tenho coragem, né? Não vou fazer nunca. Gente, isso tem um poder. E aí eu não queria ir. E eu fui almoçar. Falei, eu não conheço ninguém, tô aqui sozinha, eu vou almoçar. Mas Deus, ele tem as artimanhas dele de como pegar a gente, né? Eu sentei numa mesa de 4 lugares, sozinha. E aí veio 3 meninas, que eu falo que eram 3 anjos do Senhor. Ah, a gente pode sentar contigo e dividir mesa? Eu falei, claro. E passou 5 minutos, gente já estava amiga de infância, as meninas já estavam tudo em volta de mim, orando pela minha situação, e eu chorando muito. E agora vamos pra rua! Eu falei, agora, Senhor, não tem como escapar, Senhor. Obrigada, Jesus, me mandou esses anjos, vamos nós pra rua. E aí na rua, Eliane, foi fantástico. Porque aí começou a acontecer coisas de eu orar nas pessoas. E, por exemplo, teve uma primeira menina que eu orei, que Deus me falou muito, me deu uma impressão muito nítida de que ela estava desesperada procurando emprego, e ela estava procurando emprego num caminho que não era aquilo que o Senhor tinha para ela. E aí eu comecei a ministrar isso para ela. E aí eu comecei a ver que aquilo não era coisa da minha cabeça, porque aí ela começou a me confirmar que realmente ela estava batendo a cabeça numa coisa e o coração dela mandava ela ir para outra. Eu falei, então, é isso que o Senhor está me mostrando. Depois teve uma outra moça que ela estava com dor no pescoço, e ela não conseguia fazer isso aqui com o pescoço. E a gente estava vendo no evento que todo mundo tem a unção e vai orar por cura. E eu colocava a mão no pescoço dela a primeira vez. Declara cura em nome de Jesus. Você está sentindo alguma coisa? Dá uma nota de 0 a 10. 6. 6, tô mal, hein? Vamos orar de novo. Orei de novo. E agora? Olha, agora melhorou, já tô dando 8. Não, vai ficar 100%. Oramos de novo. E agora? Menina, o que é isso? E a mulher fazia assim com o pescoço na rua e a mulher começou a descer lágrimas. Que é isso? Que loucura, não sei o quê. Você conhece Jesus? Aceitou Jesus. Foi começando a evangelizar na mulher. Aí eu falei, meu Deus, isso é muito bom, isso é fantástico. É o amor de Deus que flui das nossas vidas, né? Através da gente. E aí depois teve uma outra. Aí já no terceiro dia eu já tava me sentindo mega poderosa, né? Eu falei, Jesus tá me dando poder, né? Aí eu falei, agora eu vou ser mais ousada. Eu falei, eu vou orar e vou pedir para Deus me dar uma visão de quem é que Ele quer que eu ore, que eu vou encontrar na rua. E aí eu tive uma visão de uma mulher de trancinha no cabelo, loira, trancinha no cabelo, óculos, e tava com uma blusa estampada. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, mas vou testar. Aí nós fomos no metrô. E aí eu contei pros demais que estavam comigo. Falei, gente, vocês vão me ajudar para ver se não é coisa da minha cabeça. Expliquei como é que a mulher tava. Gente, chegou no metrô, vira uma mulher de costa, trancinha no cabelo, loiro e uma blusa estampada. Veio, só falta ela virar pra ver se ela tá de óculos. Que a mulher virou. Eu quase caí pra trás, era a mulher todinha da minha visão. Uau. E eu saí igual uma louca. Falei, nunca imaginei que eu ia fazer um trem desse. Verus, cara, vocês conheceram quando eu dei um testemunho um tempo atrás, não fazia isso não. E aí eu saí correndo atrás da mulher, falei, Jesus tem uma mensagem pra você. Eu falei, não sei nem o que eu vou falar pra ela, eu só tinha uma visão. E aí eu falei, olha
falei, posso orar por você? Comecei a orar e Deus começou a me entregar coisa daquela mulher e eu comecei a falar, comecei a profetizar e essa mulher, meu Deus, Deus mandou você aqui mesmo, aceitou Jesus. Glória a Deus. Né? Então, e pra fechar dessa temporada, aí teve mais uma, do Power Love. Aí no último dia, muito já impactada com tudo isso, eu falei, meu Deus, todo mundo tem que viver isso, não tem como não acreditar em Deus depois que passa esse sobrenatural. E aí eu pedi assim, eu tinha ouvido falar no meu curso sobrenatural sobre pó de ouro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre pó de ouro, né? Que Deus ele se manifesta através de pó de ouro, óleos de unção, né? Que brotam na mão, no corpo da pessoa. E achei aquilo muito louco. Eu falei, eu quero uma vez ter esse negócio aí. Eu falei pro meu professor, né? E ele ria, né? Não, velho, você vai pedindo. E aí eu tava no Power Love no último dia e eu falei assim, Senhor, se tudo isso que eu vivi não foi loucura da minha vida, eu quero ver, ó, pó de ouro na minha mão, falei pra ele. E aí passou umas 2 músicas já orando, muito emocionada. Aí eu senti no meu coração, olha pra sua mão. Aí eu falei, gente, olha pra minha mão. Que eu olho, gente, a minha mão brilhava, dourado. E na hora, tudo eu tenho maneira de bater foto, né? E tirava, eu fiquei tão em choque que eu não fiz isso. Mas eu fazia pro povo que tava do lado, você tá vendo? O que é isso que você tá vendo? É pó de ouro, né? Quem conhecia, quem não conhecia, vem assim, ó, o povo do evento em cima de mim pra ver. A mão dela tá dourada, é pó de ouro. E eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Falei, nossa, foi a expressão de amor, assim, que fechou com chave de ouro tudo que eu tava vivendo, né? E aí depois que eu saí de lá, eu não conseguia mais sair na rua, Helena, ainda não tinha entrado na quarentena, né? Isso foi em comecinho de final de fevereiro. Eu não conseguia sair na rua sem pelo menos orar por umas 3, 4 pessoas, gente. Eu passava por alguma pessoa, sentia dentro de mim, para e ora por essa pessoa, porque a filha dela tá doente. Aí eu falei, foi tomada de coragem, ousadia. Total. Aí tava no supermercado, eu sentia assim, vai passar uma mulher atrás de você no corredor, você vai orar com ela. Aí eu olhava e não tinha ninguém. Falei, isso é coisa da minha cabeça. De repente passava alguém. Falei, ai Senhor, eu entendi o recado. E pra chegar nas pessoas. Agora eu perdi a vergonha, não tem mais não. E aí também teve uma história do Uber, né? Lá em São Paulo eu virei a louca do Uber, né? Eu entrava nos Uber e já falava, Espírito Santo, eis-me aqui, né? Não tem lugar melhor pra falar de Jesus do que o Uber. Eles são obrigados a escutar a gente. Né? E o Senhor começou a me incomodar. Ele não tinha uma cara muito amigável. Eu falei, como é que eu vou incomodar esse cara? Eu vou falar pra ele que Deus tá me falando aqui. E eu comecei a sentir sentimento de depressão. Eu falei, tá, Espírito Santo, me fala mais. Aí eu comecei a tive a impressão que não era ele, era alguém da família dele. Aí tive a impressão que Deus tinha um grande projeto que ele não estava crendo e não queria tocar o projeto. E aí de repente eu falei, escuta, eu cortei ele lá, ele estava falando, eu falei, você acredita em Deus? Ele, sim, eu posso te falar algumas coisas? Assim, e comecei a falar tudo que o Espírito Santo estava despejando em mim. Gente, o Uber parou o carro, começou a chorar, ligou para a esposa dele, tem uma mulher que entrou aqui no meu carro, eu ia desligar o aplicativo e eu senti de pegar mais uma, e você não tem ideia das coisas que ela está liberando aqui. E assim, conclusão, ele não acreditava em nada de Bíblia, de Deus. E aí Deus me deu coisas tão específicas da vida dele. Deus me deu coisas tão específicas que eu falei, uau, não tinha como eu saber isso, né? Inclusive que ele tinha 3 filhos e Deus foi me falando algumas coisas também. Eu falei, você tem 3 filhos? Faz sentido? Ele, caramba, menina, da onde tá vindo? É Deus, meu querido, não sou eu não, é Deus, presta atenção, Deus. E aí também falei de Deus pra ele. E aí quando eu saí de lá, né, aí quando começou a sair lá na escola do Power Love, o Todd White tinha apresentado uma escola que ele tem em Dallas, que é a Lifestyles Christianity University, que eles estavam com turmas no Brasil, né, no modo à distância, e abria a 2ª turma. E eu comecei a orar e pedir para Deus se era para fazer aquilo. Tá, Deus, eu senti isso aí é interessante. Será que isso aí é para mim, Senhor? O Senhor quer que eu faça? E aí eu já nem lembrava mais, eu recebi um e-mail deles, me lembrando da escola, e também uma outra pessoa tinha pego meu contato no Power Love e me mandou uma mensagem, falou, Verusca, eu senti de Deus que é para você fazer aquela universidade. Eu falei, a resposta de Deus veio 2 vezes. Me inscrevi, aí fui selecionada, né? Essa escola, ela tem um objetivo, é um treinamento que eles fazem, né, a nível mundial, que é para equipar a gente com a identidade de Deus e capacitar para que a gente leve esse amor e flua nos dons, né? E aí, dentro dessa escola,
Deus começou ainda a falar mais coisa para mim do sobrenatural. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Não foi só porque eu comecei a pedir, gente. Foi porque eu comecei a buscar uma intimidade verdadeira com o Senhor. Eu comecei a ter uma vida verdadeira de oração. Eu comecei a clamar por isso. Eu comecei a pedir para Deus sondar o meu coração e ver o que não estava certo de acordo com o que Ele queria para minha vida. E Ele começou literalmente a remover. Isso dói. O sobrenatural tem um preço. Por quê? Porque Deus vai te tirar daquilo que você não está alinhado com a vontade dEle e Ele vai te colocar no caminho certo, que é maravilhoso, né, gente? Andar no caminho certo de agora. Eu entendo isso. E esse processo vai doer. Sim. Vai doer muito. E eu fiquei 3 meses em São Paulo, 2 meses e meio de quarentena lá, sem entender, sozinha, num lugar que não tinha minha família, ninguém, sofri muito. E Deus falando comigo de uma forma muito poderosa. E eu fui entendendo por que Ele tinha me colocado naquela situação, por que eu estava vivendo tudo isso. Vou deixar você. E você imaginava, assim, viver essas experiências, mesmo que visse lá as pessoas ministrando e a gente fica, mas eu acho que isso não é pra mim e tal. Quando você começou a vivenciar tudo isso, assim, em algum momento você, tipo, isso foi de fato pra mim. Eu me imaginava que eu queria estar aqui. Tem alguma coisa assim que pra ti foi o que te empurrou pra desejar mais, mas ao mesmo tempo não foi um desejo já inicial. Tem alguma coisa nesse sentido? Porque lá no início você falou assim, que tipo, todo mundo falava, mas isso é coisa da cabeça do pessoal, isso não é pra mim, isso não, no início da sua conversão ali, mas ao mesmo tempo, de forma alguma você não se imaginava vivenciando, tipo, será se eu crer, será se eu buscar, será se esse negócio não vai vir mesmo? Aí eu vou até resgatar um versículo aqui que eu anotei. 1 Coríntios 1,18, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, como diz esse versículo, né? Se você crer, não vai ser loucura, né? Não vai ser loucura para você o poder de Deus. E eu acho que ainda não estava totalmente com a visão aberta. E também tem uma outra coisa que eu tenho percebido com os meus colegas que estão fazendo curso. Muitas igrejas não incentivam buscar o poder de Deus. Tá tudo bem, como eu falei, é importante levar a mensagem de Cristo, mas andar no poder de Deus, Deus espera isso da gente, sinais e maravilhas pra gente alcançar os perdidos. Quantas pessoas que não acreditavam em Jesus, depois que Ele me deu esse sobrenatural, começou a ler a Bíblia. Às eu vezes tenho vários você vai, testemunhos. às vezes você vai falar uma palavra, pregar para alguém, e para a pessoa, só mais uma pessoa pregando para mim, mas quando você tem a revelação daquilo que está no coração de Deus sobre ela, ela não tem como argumentar, só pode ser Deus. Não. E quando alguém te dá um pontapé inicial, como aconteceu lá no Face a Face, que o pastor Felipe falava, é para todo mundo, pede pro Espírito Santo. Eu falei, então se é para todo mundo, eu quero. E aí eu comecei a orar, pedir, aí depois eu fui fazer esses cursos e eles começaram a repetir isso tudo de novo. Né? Os dons é para todo mundo, pede. Então eu comecei a buscar mesmo. Só que o que eu entendo? Não é a gente que vai buscar. Quando a gente começa a ter intimidade e obediência, os sinais correm atrás da gente. É impressionante, a gente não precisa ficar correndo atrás de nada. É um roteirozinho que a gente segue, né? Intimidade e obediência. E o que você diria para uma pessoa que pensa que o sobrenatural não é para ela, como você imaginava lá no início? Que não é para ela. Eu falo que ela tem que ter mais intimidade com Deus. E mesmo que ela ache que não é para ela começar a fazer o que eu fiz. Começar a pedir para o Espírito Santo. Se é realmente para mim, me mostra. Bota Deus em desafio para vocês verem. Ele começou a mostrar e eu vou falar para vocês, gente. Cada vez Ele me dá uma experiência diferente. Cada vez uma experiência diferente para provar para mim que você não queria saber se era para você mesmo. Né? Eu vou contar uma outra história que teve de uma jovem de 14 anos. Eu estava conversando com ela e orando por ela e Deus me deu uma visão na hora de um prédio. E aí depois Ele me transportou para dentro de uma sala desse prédio, uma sala espaçosa com sofazinhos e tudo mais. E Ele começou a ministrar no meu coração que Ele estava entregando aquele prédio para ela e que era para ela cuidar com muito zelo, com muito carinho, que era um presente do Senhor. E eu fiquei receosa, né? Uma menina de 14 anos, isso aqui tá parecendo uma profecia futura, né? Um prédio, uma sala. Aí eu falei, mas eu aprendi que é fé e risco. Você tem que entregar aquilo que você sente, né? Nós vamos falar disso de como ouvir a voz do Senhor.
Né? Tem gente que fica com muito andando em ovos, primeiro eu vou fazer isso, vou ter discernimento, passou, já foi a impressão, e aí o que acontece? O Espírito Santo vai derramando de acordo com o que você vai entregando, é isso que eu tenho vivido. Se você começa a entregar, ele vai te entregando mais, e vai te dando as experiências sempre de formas diferentes. E aí ela regalou o olho pra mim, meu Deus, é minha faculdade. Eu falei, como assim a sua faculdade? Esse prédio aí que você viu é minha faculdade, e essa sala que você viu, eu estava pedindo pro diretor. Antes de começar a quarentena, eu estava pedindo uma sala para me reunir para fazer um grupo de oração na minha faculdade. E antes de entrar na quarentena, ele me deu essa sala que você está falando. E é dessa forma que você relatou. Nossa. Ou seja, Deus estava confirmando para ela, não foi o diretor que deu para ela, ó, Deus está te dando essa sala, tome como compromisso e tome conta dessas salas, né? Então, quando traz essa confirmação, principalmente, é algo muito maravilhoso. A gente vê que é para todo mundo. Não é loucura da nossa cabeça. Verdade. Lembra que eu era a Verusca, que vocês, alguns já conhecem lá de trás, que viajava muito, até isso deu uma mudada no contexto, né? Então, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas eu gostaria que a Verusca compartilhasse algo do coração dela para a nossa juventude, um conselho, uma palavra que Deus tem colocado aí no seu coração. Olha, como eu tenho dito, eu tenho participado de muitos grupos de jovens e levado muita palavra do sobrenatural, né? Tudo isso que eu tenho vivido, né? E que eu posso dizer para vocês, né? Aquilo que eu já venho falando neste vídeo, é que os sinais e maravilhas é para todo mundo. Jesus espera isso de nós. E quando a gente tem os sinais de maravilhas fluindo na nossa vida, é muito mais fácil da gente alcançar os perdidos. É muito mais fácil a gente levar o evangelho. É muito mais fácil a gente levar a palavra de fé e salvação, porque o Senhor conecta o coração dele com o nosso coração e ele transmite uma mensagem. E aí não tem como a pessoa duvidar de que aquilo veio de Deus, porque Deus entrega coisas muito preciosas, né? Eu tive várias situações assim, de Deus me entregar coisas da infância da pessoa que não tinha como eu saber, nunca nem tinha visto a pessoa na minha vida. Então isso vai fazer com que você tenha um acesso maior ao coração do Pai e que você realmente cumpra aquilo que Ele criou você para fazer. Só que isso tem que ter um caminho, né? E se a gente não tiver intimidade com Deus, é a primeira coisa, obediência no que Ele estiver pedindo, né? Para que a gente consiga receber mais e mais disso que Ele quer derramar na nossa vida. E a gente tem que também estar disposto a pedir para Deus uma transformação do nosso caráter. Deus já me moldou e está me moldando em várias coisas. Ele me acorda às vezes na madrugada e Ele me traz alguma coisa na memória, alguma situação, para me mostrar que eu tenho que mudar naquilo ali, naquele ponto. E eu sei que Ele está me moldando porque eu tenho pedido isso, os frutos do Espírito. Então o conselho que eu dou é ter intimidade com Deus, tenha obediência, se permita ser moldado de acordo com o caráter de Cristo, né? E mais importante do que, vou repetir, mais importante do que buscar o poder de Deus é você amar as pessoas, é você levar a mensagem de Jesus e a pessoa sair de perto de você se sentindo amada, se sentindo que, uau, Deus realmente me ama. Ele trouxe uma mensagem do coração dele para mim. Toda vez que eu vou entregar alguma coisa para alguém, eu falo isso para a pessoa. Eu tenho uma mensagem do coração do Senhor para você. Você crê nisso? E mesmo que a pessoa fala, vai lá, né? Já aconteceu. E aí quando você começa a falar, a pessoa começa a chorar, a pessoa fala, meu Deus, não tem como ela duvidar. Então meu conselho é, fluam no sobrenatural, é para todo mundo. Né? Que bom que a Igreja Santa Bárbara, a Batista Getsemane Santa Bárbara, vocês incentivam isso entre os jovens, né? Minha mãe é líder de ministério lá, né, também. Minha mãe é líder, você corta essa. Minha mãe é líder de ministério lá das crianças também, e eu aprendi muito a questão do sobrenatural no meio das crianças, e eu tenho falado para minha mãe várias coisas, inclusive eu botei ela para fazer o curso online. Mãe, junta com a sua outra líder lá e vão fluir no profético desde criança, porque isso é uma cultura. Sim. Se a gente começa desde criança a entender que isso aqui não é real e que há os sinais e maravilhas envolvidos,
a gente vai crescendo e aquilo vai sendo normal na nossa vida. E a gente não tem que fazer o processo que eu tô vivendo agora, 37 anos, e agora que eu tô começando a descobrir esse mundo. Vocês são mais novos do que eu, né? Tamo junto. Então vocês podem buscar isso mais cedo, gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês já andam neste mundo sobrenatural e às vezes, não tá escutando a voz de Deus, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. E se vocês me permitem, eu queria fazer uma oração pro pessoal do Tamo Junto, para que nós possamos liberar aí o mundo sobrenatural na vida de todo mundo, pedir para todo mundo então aí de casa, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, receba com fé, né? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigada pela sua presença durante essa live, obrigada por ministrar no meu coração tudo isso que foi testemunhado, compartilhado com esse pessoal do Tamo Junto, Pai. Que o Senhor possa agora entrar na casa de cada um deles, eles possam sentir o poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. Que as mentes possam ser, Pai, desbloqueadas e eles possam começar a enxergar o sobrenatural de Deus na vida deles, Pai. Que eles possam começar a ver, que o Senhor possa começar a derramar sobre eles visões, Pai, visões abertas, visões fechadas, palavras de conhecimento, Pai. Que eles possam começar a enxergar, Pai, tudo que o Senhor tem para a vida deles, todas as palavras que vão ser derramadas, todas as profecias em coisas bobas, assim como o Senhor tem me mostrado, Pai. Que eles começam a fluir cada vez mais esse sobrenatural que o Senhor tem para cada um deles, Pai. E que possa, sobretudo, sair deles, Pai, junto com tudo isso que o Senhor vai derramar, esse sobrenatural, o amor, o verdadeiro amor, Pai. Que o Senhor possa trazer a memória deles, Pai. O que precisa ser moldado no coração deles, Pai? O que eles têm falhado? O que eles precisam ter obediência para que o Senhor comece a se mostrar e a entregar todos esses tesouros que o Senhor tem para a vida de cada um desses seus filhos amados. Em nome de Jesus, Pai, eu também peço agora que tudo isso que eu vivi, Pai, eu peço que o Senhor também entre agora na casa deles e comece a fazer com que o seu sobrenatural flua, Pai. Traga pó de ouro, Pai. Traga pó de ouro neste momento na mão desses jovens, Pai. Traga óleos de unção, vão sair brotando na mão deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que alguns possam receber a sua voz audível hoje, que alguns possam receber sonhos proféticos, Pai. E que eles vão se lembrar, Pai, vão se lembrar dessa live, que isso é o poder de Deus. Ele está invadindo agora a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.